Alô, amigos do esporte e amigas também, hein? Bom dia, tudo bem? Sextou. Sextou, filho? Sextou. Bate, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia você, telespectador da TVI. Você, gente inteligente que está com a gente nesses 20 anos da TVI. Está conosco aqui no esporte de 11h30 ao meio-dia, falando de esporte para você. O nosso carro-chefe manda por ser o carro-chefe. Estamos falando de futebol nessa sexta-feira, com muita alegria para você, gente inteligente que assiste a gente, Marcelo. E o programa hoje é recheado, daqui a pouquinho tudo com relação à rodada de ontem do campeonato da Taça Libertadores, também Sul-Americana. Hoje começa a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 jogos. E primeiro começava primeiro, né? É, Marcelo. E primeiro começava primeiro. Isso, agora sim, com a nova diretoria da CBF, com o novo presidente, o Edinaldo, né? Começa a Série A, depois começa a Série B. Antes era diferente, começava a Série B, pelo menos 2 semanas antes da Série A, e quando íamos acabar a Série A, já sabíamos quem eram os 4 que conseguiam o acesso para a Série A do ano seguinte. Mas quem manda é o presidente, e há quem diga que manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Então, jogos de hoje, de estreia, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o início da segunda rodada da Série A, também do Brasileiro. E hoje também, vamos estar destacando o Campeonato Baiano Sub-20, também a Copa TIM, que é a sensação sábado e domingo na Arena TIM. Eu não abro mão. Deus me perdoe de ir para qualquer outro lugar. Deus me perdoe e me livre. Eu tô na Copa TIM, lá no Conceição, vendo o amanhã do futebol da região. E na Copa TIM com aquele detalhe, né? É sinal de risada. É, né? Certo. Que é muita coisa. Eu dou muita risada e revejo amigos. E é para isso que serve o futebol, para unir as pessoas através de uma simples bola. Uma simples bola que representa sonho para a grande maioria dos meninos ali. Às vezes não representa nem no pai que eu me refiro, os pais. Que são também os avós, que são pai 2 vezes. Mas que uma bola representa muita coisa. Um menino com a bola nos pés ou indo atrás de uma bola que não esteja no pé dele, mas que ele queira no seu pé, para mim é sinônimo de inteligência, sabedoria e saúde. Porque o esporte é interligado a isso tudo. E sem contar, Marcelo, que com sonho não se brinca. Leve a sério sempre, porque há sempre uma criança correndo atrás de uma bola em qualquer lugar, Marcelo. Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai conferir os jogos de sábado e também domingo na Arena TIM da Copa TIM de futebol. O Cássio, que é o nosso produtor, está perguntando aqui no ponto aqui, né, se lá na Arena TIM, em volta, tem algum lugar que ele possa tomar água de coco, um caldo de cana. Muito mais do que isso, seu Cássio. Tem água de coco, tem caldo de cana, estamos falando dos líquidos. Tem água mineral também. Também temos refrigerante de várias marcas e sabores. E também temos outros líquidos, aqueles que representam, depois que desce o líquido, uma certa espuma toma conta da frente do copo, de cima, da parte de cima. Alegria, então. É verdade. E também tem um pastelzinho, tem aquele que corta os pedaços e põe num pauzinho e põe pra assar, que chamam de espetinho. Espetinho do tem gato. Muita coisa. Então é maravilha. É um domingo diferente. É por isso que tem gente que chega lá pela manhã e só está no final da tarde. Eu e companhia. Também? Não, isso aí. É assim, é um lugar que lhe traz alegria. Futebol. Onde tiver um campo e tiver uma bola rolando, se eu puder, eu vou estar olhando. Verdade. Então daqui a pouquinho tudo com relação também à Copa TIM. Eu já quero saber do Cássio aí, se já temos as imagens dos resultados de ontem da Taça Libertadores da América, né? Tivemos um jogão ontem, olha só, na Arena Fonte Nova, o empate entre Bahia e Internacional, o Bahia que chegou está vencendo. Nesse caso aí, é o que você fala sempre, o Bahia perdeu 2 pontos,
possa ser que o pote quebre, possa ser que, indo à frente demais, deixe desguarnecido sua defesa, a cozinha como nós chamamos. Então, o Bahia fez o 1-0, em seguida o Inter também empatou, o Inter é um time altamente perigoso. Ficou de bom tamanho, Marcelo, mas eu acho que o Bahia perdeu 2 pontos ontem. E a torcida, mais uma vez, mostrando, né, que realmente ama o Bahia. Essa é incontestável, Marcelo. Você sabe disso. Verdade. Você é um também. Com certeza. Ontem torceu à distância, mas você sabe que a torcida do Bahia... O jogador do Bahia não vai jogar mal nunca se for pelo torcedor. Porque o torcedor do Bahia nunca vai deixar de dar seu incentivo, que seja a distância, que chamamos de vibrações positivas, ou lá no estádio, presencialmente, o torcedor faz aquela festa nas arquibancadas. E por falar em festa, ninguém mais faz tanta festa, faz melhor festa do que o torcedor do Esporte Clube Bahia, jogando na sua casa, uma competição que ele há muitos anos não jogava. O Bahia jogou bem, não venceu, mas o torcedor saiu, Marcelo, até de certo ponto satisfeito, sabendo que um ponto foi somado contra um grande clube, o Internacional, Marcelo. É verdade. Lembrando também que ontem tivemos mais 2 brasileiros jogando pela Libertadores. Volta lá, Cássio, os resultados de ontem. O Palmeiras venceu fora de casa 3-2 o Sport Cristal e o Flamengo venceu o Deportivo Táchira pelo placar de 1-0, Black. Olha, Marcelo, eu havia dito ontem que esse jogo do Palmeiras era um jogo de extrema dificuldade, que eu achava, particularmente, que dos brasileiros, quem iria pegar o melhor time fora de casa seria o Palmeiras. E o placar não mente. O Palmeiras tomou 2 gols. Não é fácil fazer 2 gols no Palmeiras. E o Palmeiras tomou 2 gols, mas óbvio, fez 3, por isso 3-2. Ontem o menino Estevão recebeu um prêmio, né, do goleiro. O goleiro fez uma defesa que soltou nos pés do Estevão, bem colocado, tocou 1-0 Palmeiras. O Sport Cristal fez 2 golaços, Marcelo, 2 gols de fora da área muito bonitos, mas gol bonito não vale 2. O Palmeiras venceu, segue a caminhada normal. Esperávamos sim que o Palmeiras vencesse. Óbvio que a Libertadores, por serem países diferentes, tem escolas diferentes. Ontem o Palmeiras vencendo, pulando para o jogo de lá. O Flamengo também venceu, com muita dificuldade, o Deportivo Táchira, na Venezuela. O Flamengo, que na minha opinião era favorito, e eu havia dito isso aqui. Falou ontem aqui isso, né? O Flamengo é favorito, Marcelo, onde ele for. Hoje o Flamengo é favorito onde ele for. E já foi em outras épocas, e hoje o Flamengo vive aquelas outras épocas áureas de time bom e caixas bons. A firma organizada. É muito difícil bater o Flamengo. Ontem o Flamengo venceu de 1-0, e há quem diga que o Flamengo jogou mal. Se joga mal fora de casa é vencer, muita gente tem inveja desse resultado, desse desempenho. O Flamengo é um time a ser batido, nós sabemos disso. O Palmeiras sabe, o Corinthians sabe, todos que estão no Brasileiro e Libertadores sabem. Um time a ser batido chama-se o Flamengo. É muito difícil vencer o Flamengo onde quer que seja, Marcelo. Ontem, fora da sua casa, venceu na Libertadores. Volto a falar, escola diferente, o Flamengo foi lá e venceu. Dá tranquilidade porque é uma estreia vencendo, e para segurar o Flamengo é muito difícil, principalmente naquilo que eles têm como sua casa. Que é o Maracanã, Marcelo. Quem está mandando um alô para você aqui, um abraço, aliás, para você que é torcedora do Flamengo, é Nega Fulô do São Lourenço. Está acompanhando. Nega Fulô do São Lourenço, mais conhecido como Wesley Souza, meu amigo. Trabalhamos juntos na Rádio Nacional, que eram os estúdios aqui, onde é a TVI também. Óbvio que em outro cenário, outros estúdios também, mas era o mesmo local e endereço. O Wesley Souza, que é flamenguista, daqueles roxo nato, que anda de camisa do Flamengo por onde quer que vai. É sócio também, torcedor do Flamengo. É um cara que eu admiro e aprendi bastante com ele. Ainda aprendo na vida com qualquer um que esteja perto de mim. Você é um exemplo Verdade. disso. Estou aqui para aprender, não sei nada. E o nada que sei é esse nada que eu uso para eu viver. Mas o pouco que eu sei da vida, eu estou aprendendo com você, que é gente inteligente, que ouve a gente e assiste a gente, ou quem está sempre perto de mim. Eu sempre colho alguma coisa de quem está perto de mim. Mas eu percebo quando quem está perto de mim não tem nada para que eu colha, eu procuro me afastar. É assim que eu faço. Tá certíssimo aí o nosso querido Nino Black aí. Cássio, vira a página aí, me traga aí os resultados da Sul-Americana. Também ontem tivemos 4 jogos realizados e, é claro, nenhum brasileiro, né? Nós tivemos ali, Black, o Gualberto empatando com a União Espanhola em 1-1, o Academia Puerto Cabelo 2, Lanús também 2, o Cerro Largo 0, o Defensa e Justiça 0 e o Runa vencendo 3-2 a equipe do Palestino. Jogos que não nos diz respeito, né, Marcelo, Verdade. Com relação à pátria. Não tinha brasileiros envolvidos, por isso nós não demos tanta importância. Óbvio que iremos nos bater com esses times
ainda aí, e aí sim iremos destacar com mais força, com mais clareza para você, gente inteligente que assiste a gente aqui na TVI. É isso aí. Falando agora de Série B, hein, seu Cássio? Me traga aí. Hoje inicia a Série B do Campeonato Brasileiro com 2 times que estavam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que são aqui o Goiás, que vai receber a equipe do Amazonas, e o Atlético do Paraná, que vai enfrentar o Paysandu hoje à noite. Lembrando também teremos Criciúma e Operário, Série B do Brasileirão, Black. Marcelo, o Goiás, né? O Goiás que é o ioiô, na verdade, sobe e desce com muita frequência. O Goiás vai enfrentar o Amazonas, um time que já vem batendo na porta, fazendo boas equipes e bons elencos há uns 4, 5 anos. Estou falando do Amazonas, tentando subir. O Paysandu vai receber no Mangueirão, em Belém do Pará, lotado com certeza, depois das 3 da tarde que chove. Depois das 3 da tarde, que chove toda tarde. Esse horário lá? Isso, chove toda tarde. Depois da chuva das 3 da tarde, o Atlético Paranaense, aquele que já foi em outrora o modelo para o futebol brasileiro, modelo de gestão, modelo de empresa, modelo de como tratar um funcionário, que seja jogador ou não. O Atlético Paranaense desceu ano passado porque deu uma desorganizada. É a prova maior de que quem não tem uma estabilidade dentro do clube com honestidade tende a pagar um preço caro. O preço caro no futebol chama-se descer de divisão. Tomara que faça uma boa caminhada, uma boa campanha para se merecer voltar à primeira divisão, o Atlético Paranaense, que começa contra o Papão da Curuzu, Marcelo. E é um campeonato difícil, né, Black? Difícil. Há quem diga que é mais difícil do que a primeira divisão, Marcelo. Por campos, só que campo hoje já não é tanto, porque os campos, a grande maioria são bons de todo o país, e também dizem que o nível do jogador é diferente. Eu não acredito muito nisso, Marcelo, porque eu vejo muito jogador da segunda divisão ser contratado por time da primeira divisão e ser destaque também. Eu acho que é mais a diferença salarial, e acho também que é uma diferença no estilo do treinador, porque se eu quero um time que mais marca, óbvio que eu vou botar os jogadores que têm qualidade ou característica de mais marcar, os marcadores. Botando mais os marcadores, o time deixa de ser técnico, deixa de jogar tão bonito. Porque minha proposta de jogo é marcar e não tão jogar. Óbvio que se eu puder marcar e jogar, melhor ainda. São jogadores que variam de qualidades e condições, mas todos com o nome de profissionais e que tem que ser respeitado por todos. Jogadores, companheiros dele dentro do campo, que naquele momento estão como adversários, mas não são inimigos. E a imprensa, Marcelo, que trata o jogador muitas vezes injustamente como ruim demais, e não existe ruim demais sendo profissional. Se é profissional, alguma coisa de bom ele tem, porque já vem de pequeno, se formando, e se formou profissional, não foi à toa, merece meu respeito, Marcelo. E amanhã já teremos o início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, inclusive com um jogão, hein, entre Corinthians e Vasco na Arena Corinthians. Corinthians e Vasco, o Corinthians vai receber o Vasco, né, Marcelo? O Vasco vindo da vitória contra o Santos, na estreia do campeonato, uma vitória de virada. O Corinthians vindo de uma derrota por Huracan, né? A gente sabe que cada jogo é uma história. O Corinthians já virou a chave. O torcedor corintiano não quer saber disso. O Corinthians que renovou o contrato do Thales Magno, que é um menino criado na base do Vasco, um muito bom jogador, que hoje é o 12º jogador do Corinthians. A primeira opção de entrar no jogo é sempre o Thales Magno, que é muito bom jogador. E tomara que tenhamos, pelo menos, Marcelo, um bom jogo. 2 equipes grandes, 2 equipes tradicionais. Tomara que tenhamos um bom jogo para que os torcedores de Corinthians e Vasco fiquem felizes, que estejam no estádio e o que estejam na frente de uma tela, Marcelo. Só confirmando também, amanhã, 18h30, Ceará recebe a equipe do Grêmio e às 21 horas o Botafogo recebe o Juventude. O Botafogo e o Juventude. O Juventude é um time muito perigoso, Marcelo. Mas já venceu o Vitória na estreia na sua casa. Vai sair agora para pegar um dos times que também está no rol dos favoritos, o Botafogo. Verdade. Entendeu? Então tomara que tenhamos um outro bom jogo aí. O Botafogo na sua casa é muito forte. A torcida do Botafogo voltou a amar. Sempre amou, mas estava enrustido, escondido esse amor. Agora ele aflorou de novo. O Botafogo campeão da Libertadores atual, o Botafogo campeão brasileiro atual. Tomara que tenhamos
outro bom jogo, para que o torcedor fique feliz, né, Marcelo? Verdade. Com certeza, para a alegria aí do nosso querido Pé de Urso, que é morador do Conceição. E mais uns 4, 5. Mais uns 4, 5, Geofilho, jornalista, eu conto aqui uns 4 mais ou menos. Torcedores botafoguenses. O pai também da Silmara Sula, do Fábio Souza. Seu Souza. Isso. É botafoguense, mas também ele ama o Vasco, no Rio de Janeiro, ele já me confessou isso, que se não fosse botafoguense era Vasco, porque o Vasco tem estádio em São Januário, né? Libório também. Libório, médico doutor Libório. Todo mundo aí doutor Libório, ginecologista, ele é botafoguense também. É gente inteligente que assiste a gente aqui na TV. Só para destacar, Marcelo, doutor Libório tem mais de 3 mil gols. Joga no Fut7 ali, conhecido como Clube dos Médicos. É um dos atacantes de lá. Gente de primeira qualidade, um ser humano maravilhoso. É o cara que mais tem gol. Faz gol de todo jeito. Chamam ele de Libagol. Olha só. Ele veste a camisa 7 do Botafogo em alusão a Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, né? Que foi um artilheiro na equipe do Botafogo, hein? Amanhã também teremos, Cássio, Série B do Campeonato Brasileiro com 3 jogos, inclusive estreando também um time que estava na primeira divisão, que é o América, que recebe em casa o Botafogo de São Paulo, também o CRB em Chapecoense e o Curitiba, o Vila Nova. Curitiba e Vila Nova. Que é campeão goiano, né? Isso, Marcelo, Vila, lotado, estava no Serra Dourada, bonito, e o Curitiba vai receber o velho Coxa, né, Marcelo? Verdade. Vai receber o Enjoadinho também lá, né? Hã? Enjoado também. Enjoado, já campeão brasileiro em 85, muitos anos atrás já, mas a história tem para ser contada. O CRB recebe a Chapecoense lá no Rei Pelé, o famoso Trapichão. Trapichão é porque é no bairro dos Trapichos, do estádio de Alagoas. E o América Mineiro, o América que tem um time arrumado, um time muito bom, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo de São Paulo, Marcelo. Jogos bons, Marcelo. Jogos de estreias de campeonato brasileiro de segunda divisão. Jogos de estreia do friozinho na barriga ser mais constante. Jogos de estreia de perspectivas e expectativas, além da esperança de subirem de divisão e ano que vem disputarem a elite do futebol brasileiro. Verdade. Já, meu querido Cássio, vira a chave, falando aqui do nosso futebol, né, de Campeonato Baiano Sub-20, também de Campeonato Baiano, sua Série B, mas destacando aqui a competição Sub-20, hoje pela manhã, logo cedinho. Sim. Eu estava ali na Juraci Magalhães, quando passou o ônibus do Barcelona, com o time Sub-20, que joga amanhã às 15 horas. A gente observou que já é uma programação de descanso também para os jogadores, né, Black? Definida, respeitando o atleta, sabendo da distância, respeitando e dando condição ao mesmo tempo. Quando você viaja antes, eles jogam contra quem, onde, Marcelo? Porto, lá em Porto Seguro. Lá em Porto Seguro. O Barcelona é de Ilhéus, indo hoje para Porto Seguro para jogar amanhã. Ou seja, dando condição. Dando condição para o atleta e não está fazendo nada demais e nem abre aspas, luxo. Não é luxo, fecha aspas. Por quê? Porque há quem acha que viajar um dia antes e ficar num hotel, numa pousada, onde quer que seja, para jogar no outro dia, é luxo. Vocês estão tendo regalias, não são regalias, não é luxo. É obrigação de quem arca compromisso e de quem sabe o que é futebol. Respeitar a musculatura do atleta, respeitar o bom desenvolvimento futuro do atleta, então tem que dar a condição para colher o resultado. É um investimento, você aposta hoje aqui e investe para colher ali na frente, é assim que funciona. E o Barcelona está de parabéns, na estreia já meteu 5, não quer nem saber de nada, e é assim que se faz um time ou um grupo vencedor. Tomara que o Barcelona, com o comprometimento que tem demonstrado, tenha boa sorte na competição e que vença mais um jogo, Marcelo. Fiz questão de destacar essa questão do Barcelona indo para Porto Seguro hoje, para jogar amanhã 3 horas, porque já vi muito time sair no mesmo dia para jogar à tarde e isso aí complica, né? Já que cobra depois. Já cansei de sair, Marcelo, só que era em outra época, obviamente. Cansamos de sair aqui 5 da manhã, 6 da manhã, para chegar... Sempre atrasa, né, a viagem. Vai para 5, mais 5 e meia. Isso, mas assim, sempre atrasa porque você, que é o comandante, vai atrasar. Se você, que é o comandante, começar a pregar o atraso, todos vão absorver o atraso. Se você marcar 8 horas, você vai começar a propagar, nunca começa 8 horas. Mas por que não começa 8 horas, se é você quem está marcando? E nós temos a inveja do britânico, que a gente ainda usa eles como exemplo, que a gente fala, lá é horário britânico, começa a tal hora exatamente. E por que aqui não pode começar? Se é você quem está marcando. Marque uma hora que seja benéfica para você e para os seus comandados, para que vocês possam estar lá juntos na hora marcada. Se você já marcar um horário que você é quem comanda o trabalho e você já prevendo atrasos, você está se desprogramando automaticamente.
8 horas está marcado. Ah, mas nunca começa 8. Por que não começa 8 se está marcado para 8? Verdade. Chegue 8, se respeite e respeite o horário e a programação de alguém. Porque de repente o rapaz, a pessoa marcou, você marcou 8 e ele foi 8, estava lá 8 para começar tal evento. E vocês vão chegar 8h30, vai atrasar ele em meia hora em tal lugar. E se ele tiver personalidade e decisão ou necessidade de estar em outro lugar, ele vai embora e você vai ficar chateado com ele, achando que ele é chato, que ele é implicante, porque não obedeceu o seu atraso. Porque para o desorganizado, o organizado passa a ser chato. Então se organize para não atrapalhar o horário dos outros. É isso aí. Falamos do Barcelona, que joga em Porto Seguro amanhã pelo Campeonato Baiano Sub-20, e também falando do Grapiúna. Traga aí, Cássio, imagem do treinamento hoje pela manhã do Grapiúna, que perdeu na estreia jogando em São José da Vitória contra a equipe do Porto e agora joga contra o time do Jequié, lá em Jequié. Jogo difícil também amanhã, 15 horas, Black. Jogo difícil em Jequié, né, Marcelo? Contra o Jequié. Mas assim, são os meninos do Barcelona, que não são meninos, mas tem jogadores que já tem até filho, que é normal. Eles têm 19, 20 anos, 18, 19, 20, 17, essa média mais ou menos. São jogadores que sonham, todos aí, cada um tem um sonho. Nós sabemos qual é a direção do sonho, em ser jogador de futebol, claro. Mas tem que trabalhar e dar sorte na vida muitas vezes, mas trabalhar sempre. Então eles estão fazendo isso para se reabilitarem no campeonato. Ainda há chance, foi um jogo jogado e o mesmo jogo perdido de virada, ou seja, eles têm qualidade para fazer gol, não teve a competência ou a tranquilidade ou o nervosismo tomou conta no momento, perderam o jogo de virada em casa, mas cada jogo é uma história, com um treinador novo, ânimo novo, uma filosofia de trabalho diferente que o Ronaldo tem, um cara acostumado a jogar, foi jogador de futebol, tem o meu respeito mais que alguns outros, essa é a verdade. E tomara que o Ronaldo consiga fazer do elenco que tem na mão um bom time para conseguir reabilitar na competição e fazer boas campanhas, boa campanha para classificar, que é o objetivo primeiro, Marcelo. Olha, lembrando que o jogo Jequié e Grapiúna amanhã às 15 horas, lá no estádio Valdomiro Borges, e o Barcelona está seguindo já para Porto Seguro, joga no Aguinaldo Bento também às 15 horas, né, o horário aqui das partidas de Jequié e Grapiúna, Porto e Barcelona. Dependendo de como vai estar o clima-tempo. 3 horas em Jequié, Marcelo. Sai o couro. Sai o couro. Boa sorte. Só presta para quem tá na arquibancada. Aí... Porque vem de uma água mineral, aquela história, né? É verdade. Meu amigo Cássio, vamos falar agora do futuro. O futuro, não é, do futebol, que é a base. Então você quer falar da Copa TIM? A Copa TIM, né? Me traga aí os jogos já de amanhã. Olha só, é jogo, viu, rapaz? Menino naquela arena, viu, rapaz? Irmão. Olha só ali, os jogos da categoria pré-mirim, também mirim, infantil, enfim, muitos meninos jogando amanhã. Muitos meninos, muitos meninos, um sonho só ali. Já trago aqui, ó, Carajás e Barcelona, Barcelona e Pé de Moleque, PSG de Uruçuca e Feras da Bola. O ABB joga amanhã não, né? Flamengo de Léus, América Júnior, Lomantense, Seja Mais, em Fluminense, América, Rodovia Ilhéus. Bom, amanhã o ABB não joga, né? Então, são jogos amanhã das categorias pré-mirim, mirim, infantil, infantil. E aí vem mirim, fraldinha, pré-mirim e infantil. Domingo também é a mesma coisa, né, Black? Olha, Marcelo, assim, o mais importante é que teremos, sim, garantia de gritaria dentro do campo e fora também. Dentro do campo dos garotos, fora de campo dos seus responsáveis e muita risada também. Eu dou risada, Marcelo. Não tem como não dar, né? E assim... Eu converso com eles, Marcelo, eu dou risada porque o que eu escuto deles, eu faço uma espécie de entrevista, eu fico brincando, conversando com eles, para ir puxando deles o que eles pensam, e eles, assim, na maneira inocente da criança, eles começam a falar e eu dou risada, mas eu vou colhendo e aprendendo com cada um deles também. A ABB teve uma alteraçãozinha na tabela, me parece que a ABB joga assim, Marcelo. Não sei se amanhã ou domingo, mas joga assim. E é o mirim da ABB que vai jogar. Mas nós estaremos lá, a ABB jogando ou não, porque vão ter outros jogos de outros times, de outras cidades, de Ilhéus, de Quaraci, de Uruçuca, de Itabuna, ou seja, de Itajuípe. Eu estou lá para ver a competição, para nós trazermos detalhes para aqui. Tomara
tomara que tenhamos mais um sábado e um domingo, ou seja, um final de semana de alegria, de risadas, de muitos gols, que é garantido de muitos gols, e que todos saibam, porque sabem, e se comportem como adultos, porque a criança é para estar dentro do campo. Não pode ter uma criança dentro do campo e uma criança mais velha fora do campo se comportando bem menos do que a criança que está dentro do campo. Deu para entender? Deu para entender. Verdade, a gente quer aqui parabenizar e abraçar o Rodolfo Bispo, que é um guerreiro, né? Minha cor, chamo de minha cor. Verdade. Sim, gente boa, um cara que se preocupa com a base, que recebeu o auxílio de Vladistone Menezes, que é outro abnegado do futebol, sobretudo de base, para a organização dessa competição. Ele falou que Tony, que o incentivou, falou aqui conosco. E é um cara que, Rodolfo, é um cara que está batalhando pelo esporte da base da cidade. A gente tem que valorizar essas pessoas, Marcelo. Ok. Bleco, um abraço. Um abraço, Marcelo. Eu ouvi dizer que hoje é sexta e falam que sextou. Sextou, não é? Se sextou, eu estou aqui para desejar para você, telespectador da TVI, um bom final de semana. Vá devagar, se dirigir, não beba, se beber, chame Marcelo. Se beber, não me Eu vou chame. dirigir para ele. É, né? É isso aí. Motorista da rodada. É verdade. Um abraço e até segunda. Beleza, então. Vem aí o Alerta Cidade com o Denilton Santos. A gente retorna com fé em Deus na próxima segunda-feira com os resultados dos campeonatos aqui pela sua TVI. 20 anos contando sua história.